Beleza. Então nós vamos iniciar. Eu vou passar primeiro para o Danilo para ele orar para nós. E aí depois a gente inicia o estudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar aqui, Pai, essa noite, diante da Tua presença, com essa célula, com esse início de estudo, que o Senhor possa, Pai, vir de encontro a cada um de nós, que nós possamos absorver, Pai, todo o conhecimento, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós essa noite. Abençoa, Pai, que nós possamos absorver todo o conhecimento e que nós não venhamos nos distrair, nem levar os nossos pensamentos, Pai, aquilo no qual possa nos distanciar da Tua presença. Abençoa, Pai, esse início de célula, esse início de estudo, e que nós possamos, Pai, dar sequência e seguir firme, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar falando um pouco sobre a história da igreja, contando todo o contexto histórico, desde o início até o momento em que o evangelho ele começa a ser ainda mais propagado, né? Que a igreja se torna a igreja que nós conhecemos hoje. Eu acho importantíssimo, se eu perguntar para você aqui essa noite, se eu perguntar para alguns de vocês, se vocês sabem como que iniciou verdadeiramente a igreja, como tem início, ou talvez como que a igreja, como o evangelho chegou até vocês, vocês saberiam falar? Vocês saberiam contar? Como que chegou até você desde o início? Nós precisamos de entender na nossa caminhada cristã como tudo aconteceu. Você só dá valor a alguma coisa quando você sabe de onde ela veio. Não é verdade? Você só dá valor ao que você tem quando você sabe tudo o que passou e tudo que aconteceu até que aquilo chegasse até você. Sabe por que que um cordão, vamos falar assim, um cordão de ouro, aqueles mais trabalhados, sabe por que que eles geralmente são os mais caros? Sabe? Não? Porque foram os que mais deram trabalho, o processo é sempre maior. Então, o valor maior sempre é dado pelo processo maior. E quando nós entendemos e sabemos o contexto, a história, até o ponto em que chegou até nós, eu creio que a gente dá mais valor para aquilo que a gente tem. Eu creio que a gente dá mais valor para aquilo que nós ganhamos. Porque, infelizmente ou felizmente, nós, na verdade, não conquistamos nada. Ganhamos. Existem cristãos que no decorrer da história tiveram que conquistar o que nós ganhamos hoje. Então, assim, eu creio que, principalmente para vocês, né? Eu acho não, eu tenho certeza que uma boa parte dos que estão aqui, dos irmãos também que vão ver depois, tem dons, tem talentos que o Senhor ele entregou. Então, quando você sabe das coisas, quando você tem o entendimento, e você é, por exemplo, um ministro do louvor, nós temos aqui, por exemplo, a Emily, a Isadora, que eu sei que gostam de ministrar louvor, gostam de cantar, vocês vão ter um gozo maior naquilo que vocês fazem, sabe? Vocês vão saber o porquê que vocês estão fazendo aquilo. Então existe essa necessidade. Para quem prega, para quem vai pregar, igual a gente tem aqui a Vitória, o Rafa, o Danilo, a Larissa, a Nália, a Isabelle, que pregam e que já bateram muito em nós, né? Pregando. E vocês também, quando você tem esse contexto, né? Você sabe que você aprende mais, você passa algo a mais. Então, existe a necessidade
do estudo da história da igreja. E nós vamos pegar esse estudo, depois eu vou mandar para vocês lá aqui o resumo, o esboço que nós fizemos, e vocês vão ver que nós vamos procurar entender a história trazendo a Bíblia como base da história. Vai ser a história, nós não vamos sair da história, mas também vamos procurar não sair da Bíblia. Amém? Nós vamos explicar a história através da Bíblia, através de profecias, através de algumas coisas que aconteceram, e isso sendo histórias reais, coisas que aconteceram reais, mas que nós veremos através da Bíblia. Amém? O primeiro texto, hoje, que nós vamos pegar como base, está em Daniel. Daniel capítulo 2, verso 27. Ele é um texto que nós conhecemos, todo mundo que está aqui dentro, eu creio que conhece esse texto, que é sobre um sonho que Nabucodonosor tem. Diz assim, olha: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Nós estamos diante de um sonho profético do rei Nabucodonosor, onde ele tem a curiosidade de saber o que vai acontecer depois do reino dele. O reino de Nabucodonosor já é um reino muito grande, poderoso demais, muito forte, rico. Nabucodonosor tem como característica de conquista, ele conquista os reinos de dentro para fora. Sabe como é que você conquista o reino de dentro para fora? Oferecendo terras. Ele chegava e ele oferecia terras para o povo. Dava uma ilusão, vinhas, uma terra boa, um local bom para se viver, e o povo se entregava a ele através disso. E Nabucodonosor, ele querendo saber, ele então fica em dúvida sobre aquilo que vai acontecer depois dele, e o Senhor, ele dá um sonho para Nabucodonosor. E ele vê uma estátua muito grande, e nessa estátua, ele vê que ela tem partes diferentes no corpo dela, de elementos diferentes. A cabeça é de ouro, o peito e os braços é de prata, o ventre e as coxas é de bronze, as pernas de ferro e os pés é de ferro com barro. Isso vai representar 4 reinos. O primeiro dele, que é a cabeça de ouro, representa o império dele, que foi um
um reino onde o próprio Daniel viveu, um reino bem rico, bem próspero, onde nós vamos ver ele sendo representado pelo ouro. O peito e os braços é o Império Persa. O Império Persa, ele conquista a Babilônia. Ele vem após o rei Nabucodonosor e ele vai conquistar a Babilônia. Ciro, é interessante que Ciro, ele participa da reconstrução de Israel, porque ele permite que volte o povo, através de Neemias, né? Nós vamos ver ele permitindo Neemias e também eles permitindo que Esdras volte também para ajudar, tanto na reconstrução da cidade, como na reconstrução do templo. Então, são reinos que participaram da história. Só que aí vem 2 reinos. E antes da gente entrar na história da igreja, a gente precisa de entender o que foi construído para que a história da igreja acontecesse. Tudo dentro de uma história, existe uma construção antes da história. Tudo é assim. Você quer um exemplo? Hoje vocês estão aqui. Está aqui a Emily, mas não está, por exemplo, a irmã mais velha dela. Só que a história da irmã mais velha da Emily, a história da Emily, da família dela, ela não começa com o nascimento delas. Ela começa bem antes disso. Ela começa um dia que o Danilo encontra a Tamires e olha para a mãe dele e fala: vou casar com essa senhora. Vou casar com ela. E essa história, ela é construída antes para que hoje ele tenha a família que ele tem. Então existe uma base primeiro para que a história seja construída e seja propagada. E isso é o interessante da história, porque tudo o que acontece aqui, para que chegasse até nós hoje, era necessário que acontecesse o que aconteceu aqui. Percebe? Era necessário acontecer tudo isso que aconteceu aqui. E aí, muito disso vai acontecer através desses 2 reinos, que são os 2 últimos reinos, que vêm antes de Jesus e no tempo de Jesus. Que é, primeiramente, a Grécia. A Grécia, ela é importantíssima. Alexandre, ele vai vir 400 anos mais ou menos antes de Cristo. E ele vai propagar aquilo que é a cultura. Poesias, frases, os debates. Nós vamos ver aí muita gente falando sobre aqueles Platão e tudo isso, da filosofia grega, do culto grego a deuses. Tudo isso é propagado por Alexandre. E sabe o que é interessante? É que o jeito de conquista de Alexandre, ele é o mesmo jeito de Nabucodonosor. Ele faz alianças e ele conquista o povo de dentro para fora. E só que, é claro, muitos não vão ceder e ele vai ter que conquistar a força. E ele é um grande rei, ele morre cedo. Ele morre, eu acho que com seus 30 e poucos anos. Ele morre bem cedo. Só que ele é muito inteligente. E ele vai propagar, além de tudo isso, nessa cultura toda essa cultura, todo esse jeito de pensar, esse jeito de fazer, o que a história vai chamar de helenismo. E dentro do helenismo, ele vai colocar uma coisa que hoje a gente usa muito, só que em outra língua. Qual que é a língua universal hoje? Quem sabe? Vocês sabem, não sabem? Qual que é a língua universal hoje? Inglês. Todo mundo hoje tem que falar pelo menos um pouquinho de inglês, não é? Eu não falo nem um pouquinho, nem um pocão, nem nada. É triste pro meu lado. Mas o inglês hoje, em todo país que você vai, é uma língua universal, não é? E é importantíssimo, porque Alexandre, dentro do helenismo, ele vai colocar o grego como uma língua universal, cara. E isso é tão importante, porque até os tempos de Jesus, quando chega nos tempos de Jesus, todo o povo falavam as suas línguas, igual a gente fala o brasileiro, né? Igual a gente fala o português, igual alguns falam o espanhol, igual o alemão, o francês e tudo isso, só que falavam o grego também. O grego era uma língua universal, então isso foi importantíssimo, sabe por quê?
Porque todo o Novo Testamento, só para vocês terem um pouco de ideia, todo o Novo Testamento ele é escrito em grego, para todo mundo saber. E tudo que vem do Antigo Testamento e é passado para depois disso, para as pessoas que vieram depois disso, ele é passado no grego. A Bíblia mais antiga do Antigo Testamento, já que nós podemos dizer sim, é uma Bíblia chamada Septuaginta. E a Septuaginta, ela vem dessa tradução, ela pega o que estava escrito no Antigo Testamento e ela vai trazer tanto para o latim como para o grego. Então é importantíssimo o que Alexandre faz, porque ele coloca o povo para falar uma só língua. Então isso, para você passar uma mensagem é muito fácil. Para você transmitir uma mensagem é muito fácil. É ou não é verdade? Se você chega... Eu trabalho num lugar que vai muito inglês lá. Então, para mim falar com eles, se eu souber falar inglês, é a coisa mais fácil que tem. Eu vou saber transmitir essa mensagem para eles, né? Então, esse ponto do helenismo é um ponto que vai ajudar muito a questão da igreja, primeiro. E aí vem Roma. E Roma, ela é importante por quê? Porque Roma, ela vai trazer construções importantes, estradas importantes, segurança nas estradas, organização. Roma era um reino bem organizado politicamente, bem organizado na questão de fazer as coisas, de tudo. Tudo para Roma tinha que ser organizado. Os cultos de Roma eram organizados. Então, tudo existia debaixo de uma organização feita por eles. Saiu da organização, para eles já não prestava mais. E eles são fortes, por isso do ferro, porque eles são um reino bem forte, bem rígido. Só que na contramão disso, eles são frágeis. Por isso o ferro com barro. Porque quando Alexandre ele morre, o reino divide em 4. E esse reino dividido em 4 é um reino forte, ferro. Que desse reino sai Roma. Desses 4 reinos sai Roma. Sai César. Então a adoração a César é muito forte, tudo isso é muito forte. Então quando chega o tempo de Jesus, esse reino é ferro e barro. Ferro porque existe toda uma fortaleza, né, toda aquela brutalidade. Mas barro porque dentro do reino era frágil. Os cultos eram frágeis, a cultura ela se fragiliza, algumas coisas ficam muito fortes nisso. Por exemplo, quem já leu Romanos? Quem de vocês já leu Romanos? Quem lembra do primeiro capítulo de Romanos? Que Paulo fala assim: trocaram a imagem do Deus incorruptível por animais, por tudo isso. E ele vai condenar também a prática homossexual, que era a fragilidade do reino de Roma. Roma tinha cultos pagãos, cultos homossexuais, cultos, como é que fala, gente? De prostituição. Eram promíscuos, ou seja, dentro deles era uma lei por fora, mas dentro deles era uma coisa bem para lá, tudo era liberado. Oi? Bem bagunçado. Essa era a fragilidade de Roma. Por isso, o ferro com barro. E isso é bem importante para nós, essas coisas que acontecem, porque tudo isso vai servir como base para o avanço do reino. Para o avanço do reino. Por quê? Quando passa o reino grego e tudo isso já está acontecendo, e Roma já está estabelecida, já tem cidade, já tem tudo, já tem os caminhos, já tem tudo, a segurança é muito boa, eles vão agora começar a atacar o judaísmo. Começa uma guerra política, bem política, a ponto de um homem,
Um homem bem ruim, que se um dia vocês estudarem mais profundo a questão histórica, vocês vão ver que ele era muito ruim, que é um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele era muito ruim. O que vocês pensarem de ruim, quem já tomou café sem açúcar? É ruim, né? Horroroso, né? Que, Bia? A Bia. Esse que toma café sem açúcar, para mim, sangue de Jesus tem poder. É ruim, é amargo, não é verdade? É ruim pra caramba. Então, Antíoco Epifânio conseguia ser pior do que café sem açúcar. Um pouquinho pior, sim. Ele é tão ruim que ele entra no templo de Jerusalém e o povo e os judeus não comiam. Ixi, meu telefone tá que chega a mensagem. Os judeus não comiam porco. E ele sacrifica um porco no altar de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Ele sacrifica, ele sacrifica sangue de porco ali. E vai gerar uma revolta muito grande de alguns povos, que vão ser os macabeus. Quem já leu a Bíblia Católica? Quem já ouviu falar da Bíblia Católica? Na Bíblia Católica tem 2 livros que é primeiro e segundo Macabeus, ou 3, não sei. É 2, não é? Acho que é 2 mesmo. E é uma história real, verídica. Aconteceu, tá? Vocês vão... Quando a gente entra para a história, a gente entende que tem histórias. E eu vou falar com vocês, a Bíblia Católica tem alguns livros que são bem fantasia. Mas o exemplo do livro de Macabeus, a história do livro de Macabeus, é real. Aconteceu. Eles se revoltam contra Antíoco Epifânio, eles batalham, eles se afastam, eles criam uma comunidade no meio do deserto, onde mais para frente essa comunidade vai continuar com um pessoal que é os essênios, e dentro dessa comunidade vai vir judeus que vão combater contra Roma. Vai ter guerra, vai ter morte, vai ter tudo isso, e eles vão conquistar Jerusalém de volta, mas depois vão perder, porque Roma volta as forças para Jerusalém e conquista Jerusalém, e reconquista Jerusalém. E nós vemos que, para mim não me perder, nós vemos que quando Jesus ele chega, além de toda essa facilidade, de linguagem, de transmissão, de andar de um lado para o outro, nós vemos que existe uma enorme briga política e cultural. Gente, pensa num negócio feio. Vocês acham que hoje a política é feia? Sabe o que é legal? Só abrindo um parênteses, sabe o que é legal da história? Salomão ele vai falar o seguinte: tudo o que acontece agora, aconteceu antes e vai voltar a acontecer de novo. Sabe tudo isso que a gente vê hoje? Pastores envolvendo no meio da política, se entregando, dinheiro, a igreja se entregando ao dinheiro, a igreja... Tudo isso que a gente vê hoje, tudo isso já aconteceu. Tudo isso já aconteceu, sabia disso? Nos tempos de Jesus isso está acontecendo. Roma, ela toma conta. Os sacerdotes, que são sacerdotes do templo, eles já não são mais escolhidos por uma linha sacerdotal de passagem de parentes, de filho, de pai para filho, sabe? Como era para ser, da linha levítica, que passava, o Danilo vai passar para o Davi, que é o próximo sacerdote da família. Não era assim. Não acontecia assim. Era Roma que controlava. Era Roma que escolhia o sacerdote. Era Roma que fazia tudo isso. Então, quando chega o tempo de Jesus, essa briga, ela é muito, muito forte. Muito forte. E o rei que tá reinando, ele é... Gente, eu esqueci o nome do homem.
Esqueci o nome do homem. Mateus 1. Fala. Fala, filha. Vamos lá ver. Era o Herodes, desculpa. Esse Herodes aqui, do tempo de Jesus, ele é diferente um pouco de um Herodes que nós vamos ver mais para frente. Esse Herodes aqui, na história, ele é conhecido como Herodes o Grande. Ele é tão ruim, ele é pior ainda do que Antíoco. Por quê? Sabe qual que era o medo de Herodes? O medo de Herodes era perder perder o reino. Então, quando ele fica sabendo de Jesus, ele chega nos magos, os magos entram na cidade, né? E os magos entram na cidade para falar com ele que foram para conhecer o rei dos judeus, foram para levar presentes e prendas para ele. E quando ele descobre isso, ele fala, peraí, o rei dos judeus sou eu, né? E isso sabe tão mal para ele, que ele fala assim, olha, vamos falar na linguagem do mineiro, fala assim, olha só, deixa eu falar com vocês aqui. Quando vocês voltar, passa por cá e me fala onde é que ele está, que eu quero lá levar um queijinho para ele também. Picanha, vou levar uma picanhazinha, é a falsa promessa da picanha. Vou levar uma picanhazinha para ele também, um leitinho, levar um queijinho, levar um biberon. Só que, na verdade, ele queria matar Jesus. Só para vocês terem uma ideia, esse cara, ele somente pensa que a mulher dele se levanta contra ele e ele manda matar ela. Aí o que acontece? Os 2 filhos dele vão estudar em Roma. Sabe o que ele faz? Porque ele acha que aí alguém chega nele e fala que os 2 filhos dele estavam ficando muito inteligente, muito forte. E sabe o que ele manda fazer? Ele manda matar os 2 filhos dele também. Sério? São coisas bem cabulosas, né? Mas é o que ele faz. Então, existe essa guerra política. E aí o que acontece? Dentro do judaísmo, nós vamos ver que, vindo da cultura dos macabeus, nós vamos ver os essênios, que os essênios saem do meio do povo, porque eles não aceitam isso. Não aceitam. Os fariseus, sabe por que Jesus bate tanto nos fariseus? Não é por falta de sabedoria deles. É porque os fariseus, eles faziam de tudo para conquistar o rei. Eles faziam de tudo porque eles sabiam que, puxando o saco, qualquer hora um ou outro ia ser o mais lambibota, ia ser o candidato mais especial para ser um sacerdote. E aí, dinheiro, poder, tá sempre bem vestido. Então, esse povo que sai tem uma seita dentro deles, que a gente vai ouvir falar que um dos discípulos de Jesus é dela, que é os... Gente, eu tô ruim de cabeça hoje. Que é o... Como é que é, gente? É essa mesmo. Era uma seita bem rígida. Começa a falar aí o nome dos discípulos. É uma seita bem rígida dentro dos essênios, em que eles se levantam a ponto de... A Emily, fala, Emily. É o... Eu esqueci o nome deles. Eu sei que eles são tão brutais nessa questão, principalmente contra a política, que eles se levantam mesmo para matar.
Eles são treinados para não aceitar isso, para purificação do povo. Então, fala, vocês estão, oi? Aleluia! Isso aí, é o Simão Zelote. São os zelotes. Vocês estão sabendo. Esses aí, eles são, é uma seita que é bem ruim. Eles são bem puritanos. A gente chamaria eles hoje de puritanos, porque eles querem batalhar para a purificação do templo. Então, quando até a gente chegar no tempo de Jesus, até Jesus vir na terra, nós vemos que existe uma construção da história para ele chegar. Por quê? Porque Jesus, ele é a pedra que Daniel vê sendo cortada, que Nabucodonosor vê sendo cortada. E isso é muito interessante porque os reinos, se você for ver os reinos vindo da cabeça para baixo, são reinos, a cabeça, ouro, peito e braço, prata, ventre e coxa, cobre. Esses 3 reinos são reinos, como que eu posso dizer para vocês? Ricos, prósperos. Por isso, eles são representados por esses materiais. Porque são reinos que eles têm uma visão de prosperidade muito grande, uma riqueza muito grande. Então são reinos preciosos. E os 2 reinos que vêm depois, os reinos que seguem isso, principalmente o reino de Roma, são reinos muito fortes. Porque o ferro não aproveita ferro para nada, a não ser para fazer coisas que não vão ter talvez um valor muito grande, não é verdade? O ferro é forte. Tenta dar uma cabeçada no ferro para você ver. Dói ou não dói? Então, o ferro, ele não tem talvez essa preciosidade. Ele não é tão puro, talvez, como o ouro. Ele não é tão maleável e puro, talvez, como o cobre, nem como a prata. Mas ele vem com força. E é interessante que, por que esse texto ele nos ajuda na história? Porque ele nos mostra o ponto do marco da história. Ele nos mostra o ponto onde a história foi marcada. Porque quando chega nesse último reino, que é o reino de mistura, Daniel, ele fala que no sonho de Nabucodonosor, ele vê uma pedra sendo cortada de um alto monte. E essa pedra, ela pega onde? Ela pega nas pernas. Ou seja, é aonde é estabelecido o reino dessa pedra. Porque ele fala, ali nasce um outro reino. Ali nasce um reino novo e ele cresce, ele alcança. Sobe-se um monte muito alto e ele alcança multidões. E é interessante porque Jesus, ele marca a história, é ou não é verdade? Pega no seu calendário aí. Pega no seu calendário. Nós estamos em qual ano? 2026 o quê? 2026 o quê? Depois de Cristo. É ou não é? Nós estamos em 2026 depois de Cristo. Só que existe algo antes de Cristo. Por isso Cristo é a pedra. Porque ele marca algo. Ele marca um novo início. Ele sempre vai ser tido como a pedra. Pedro vai falar que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Pedro vai nos falar também que ele é o que? A pedra de Emily, Bia, é a pedra de esquina. Ele é essa pedra. A pedra de esquina, ela era a base para uma construção, para uma entrada principalmente.
para o início, ela fazia a esquina das pedras. Ou seja, ela sustentava, ela era colocada no meio para sustentar um lado e o outro. E existe um período sem Cristo, e existe um período depois de Cristo. E é interessante em Jesus, porque por todas as religiões que você passar, por tudo que você passar, você nunca vai ver, independente dos reinos. Por isso que, quando Nabucodonosor ele vê no sonho todos os reinos, tudo aquilo ser esmiuçado e levado ao vento, porque até quando chega Cristo, isso para de ter importância. Isso deixa de ser importante. Porque Cristo estabelece um novo reino. Porque o reino de Cristo agora é um novo reino. É algo novo. Você não vai ver um antes de Alexandre e depois de Alexandre vai. Não existe isso. Você vai ver um antes de Buda e depois de Buda? Você vai ver um antes de Maomé e depois de Maomé? Você não vai ver isso. Mas você vai ver um antes de Cristo e um depois de Cristo. Então essa pedra, ela é a pedra de início. Vomita não, irmão. Segura aí. Ela é a pedra de início, ela estabelece o início. Existe uma história, principalmente da Igreja Católica, em que Pedro é a base da igreja, ele é a pedra da igreja, ele é a primeira igreja. Não é. A primeira igreja é Cristo. A base da igreja, ela é estruturada, ela é feita em Cristo. Ele é essa pedra, essa base de construção. É nele que se inicia o novo reino. E o interessante aqui é que quando Cristo vem e que ele esmiuça tudo, ele nos mostra que o reino de Cristo agora ele é transcultural. Ele não existe mais nada que influencie no reino de Cristo. Não existe isso. Sabe qual que é a ideia de reino? A ideia de reino, na história, é um reino que conquista e influencia o outro reino. É ou não é verdade? Nós falamos português por quê? Você sabe por que nós falamos português? Porque nós somos conquistados por... E Portugal entrou e fez o quê? Estabeleceu a cultura. Estabeleceu a cultura, a sua língua. Tem alguns locais do Brasil hoje que ainda tem cultura que é extremamente portuguesa. Alguns alimentos, algumas coisas que são extremamente portugueses. Então Portugal ele estabeleceu essa cultura e essa influência sobre nós, e não só sobre os brasileiros, mas sobre todo o povo que ele conquistou. Porque isso é a ideia de reino. Só que quando Cristo vem, a ideia não é um reino conquistar Cristo, é Cristo conquistar o reino. Não é a cultura daquele reino influenciar a cultura de Cristo, é Cristo influenciar a cultura daquele reino. Não existe isso que nós temos que nos moldar a cultura do local onde nós estamos. Não. Nós estamos num local onde o local tem que se amoldar à cultura de Cristo, porque a cultura de Cristo não muda. Quem muda muitas das vezes somos nós tentando nos moldar àquela cultura, mas a cultura de Cristo é a mesma. O reino de Cristo é o mesmo. O reino de Cristo é aqui, o reino de Cristo... Qual que é o seu país? Desculpa. São Tomé. O reino de Cristo é em São Tomé, o reino de Cristo é em Moçambique, o reino de Cristo é no Brasil, o reino de Cristo é em São Paulo, que é outro país dentro do Brasil, o reino de Cristo é em Minas Gerais, que é outro país dentro do Brasil, o reino de Cristo é na Bahia, o reino de Cristo é o mesmo. Aonde você for, o reino de Cristo vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. E aonde você for, vai ter uma história do antes de Cristo e o depois de Cristo. Sem ser no calendário. É ou não é verdade? Você tem a sua história antes de Cristo e a sua história depois de Cristo. Tem ou não tem? É ou não é? Nós temos. Eu tenho a minha história antes de Cristo. Teve um dia que eu estava vendo umas fotos assim de um amigo meu, acho que me mandou uma foto minha em cima de um orelhão de capacete. Como que eu fui parar lá? Não sei. Tava meio...
tinha bebido algumas coisas. Só que é a minha vida antes de Cristo. Mas quando essa pedra chegou na minha vida, tudo se desfez, tudo foi de pó, de vento, levado pelo vento, e eu me tornei o outro depois de Cristo. Amém? Nós vamos ir só até aqui hoje, e para depois nós começaremos a falar sobre Cristo e a vida pós-Cristo. Amém? Amém? Ô Rafa, nós vamos orar agora? A Larissa vai orar para nós. Vem cá, Larissa. Ora para nós. A Larissa vai orar para nós e depois você pode... E aí a gente envia para a Vitória para ela estar editando para nós. Oh, Senhor Jesus, meu Pai, gostaria de agradecer, Senhor Jesus, por esse momento de ensinamento, que a gente poder entender realmente como tudo iniciou, Senhor. Antes do Evangelho chegar em nós, houve toda uma história por detrás de tudo isso, Senhor Jesus. Muito obrigado que esse ensinamento venha estar na nossa mente e podemos cada vez mais, Senhor Jesus, pôr em prática o que nós vamos aprender aqui. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus, por esse momento. Amém. E também para nos levar em segurança até em nossas casas. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tem balinha aqui ainda.